mensagem do céu para você. Hoje nós estaremos ainda tratando da palavra de Deus no livro dos profetas. Vamos estar lendo Ezequiel no capítulo 36, a partir do versículo 24. Nós vamos estar falando sobre a unidade do Espírito, a obra do Espírito Santo revelada nos profetas. É aquela que traz a unidade da fé, a unidade em Cristo, em torno de Cristo, a unidade em relação a obedecer a um só Senhor. É o Senhor Jesus Cristo quem nos dirige pela sua palavra da verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então nós precisamos estar unidos em Cristo e podemos estar. Nós vamos observar pela palavra de Deus que a nossa vocação é para a unidade do corpo de Cristo. É um só pastor, uma só fé. Porém, a causa, a razão de normalmente na face da terra não se alcançar essa unidade, ela é alcançada eventualmente em alguns momentos de derramamento do Espírito Santo, de avivamento. E justamente a causa desta divisão de ideias, de ventos de doutrinas diferentes, é justamente porque o homem e a mulher não se submetem à direção do Espírito Santo, mas cada um procura impor sua própria vontade, não busca até receber a unção, a direção do Espírito Santo, pois ele nos leva a Cristo, ele nos faz lembrar de tudo que Cristo ensinou, e é o Espírito Santo que nos capacita, que nos dá poder para viver, praticar a palavra de Cristo, para obedecer a Cristo. Então a causa da divisão é justamente a falta do Espírito em nossa vida, justamente a falta da direção do Espírito Santo. Se buscarmos a Deus, dermos lugar ao Espírito Santo, deixarmos o Senhor dirigir as nossas vidas, Ele estará dirigindo a igreja e a igreja andará cada vez mais unida. Na hora de reagir, na hora de agir, na hora de pregar, na evangelização do mundo, a igreja trabalhará unida na medida do Espírito Santo estar habitando e reinando, dominando a vida de cada um, de nos estarmos enchendo do Espírito Santo. Então vamos ler aqui, realizando este estudo da palavra de Deus, da palavra que vem do céu para nós, da revelação de Deus. Nós estaremos lendo Ezequiel, capítulo 36, a partir do versículo 24, que diz assim: E vos tomarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então a palavra aqui nos fala de um momento de separação. O povo foi espalhado, o povo de Israel já estava dividido. Já nessa época do domínio babilônico, Israel já havia se dividido em norte e sul. Um lado já havia sido dominado pela Síria, pelos povos ali do norte de Israel, e os povos do sul, da Judéia em geral, ainda estavam ali na terra prometida, porém veio o rei, o imperador de Babilônia, Nabucodonosor, e os levou cativos. Isso foi causado já pela divisão, o povo já havia se separado. Então essa questão da nação estar espalhada, não estar mais congregada, não estar unida, ela estava enfraquecida, ela estava dividida, por isso ela foi vencida. Então isso seria modificado, segundo aqui a profecia de Ezequiel, neste momento em que Deus vai congregar o povo. Mas vamos aqui continuar no estudo observando o que Deus irá fazer, a promessa de Deus
para que esse povo seja um povo forte. Ele terá que ser um povo unido, para que sobre ele Deus ordene a bênção. E essa unidade vem através somente pelo Espírito Santo, habitando em todos. Terá que haver a mesma unção, o mesmo mover, a mesma direção. E quem dá essa direção é o Espírito Santo, para que o povo de Deus seja um povo forte, revestido de poder, um povo que anda em unidade. Versículo 25. Então espalharei ou aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Então, o sinal de divisão já está aqui mais uma vez a palavra nos revelando. O Espírito Santo falando conosco, uma mensagem do céu, que imundícias, no plural, e os vossos ídolos, também no plural, muitos ídolos, muitas crenças, muitas ideias diferentes, ventos, também no plural, ventos de doutrina, ensinos divergentes, um acusando o outro, um desprezando o outro, um tem uma atividade, um louvor, uma forma de se expressar e é criticado duramente, violentamente, por quem deveria estar ao seu lado como irmão. Deveriam estar conversando, deveriam estar estudando juntos a palavra de Deus, acertando alguns pontos. Cada um teria alguma coisa a corrigir, mas não se ajudam, não conversam, não há ensino. Nós vemos no Brasil tantas denominações, tantas doutrinas, tantos ventos de doutrina, tanta coisa sendo feita, que nós deveríamos propor um encontro, um diálogo, uma expressão séria e sincera, frente a frente, sobre coisas que estariam, não contrário à minha impressão ou à minha vontade, mas à palavra de Deus. Como igreja, nos acertarmos, todos nós com um compromisso de que queremos obedecer à palavra de Deus, queremos conhecer, prosseguir conhecendo cada vez mais a palavra de Deus, crescendo em graça, em sabedoria e evitando os escândalos. A igreja tem sido vítima do seu desconhecimento. Então, há reações inesperadas, inusitadas. Pessoas tomam o nome de cristão, mas não conhecem a palavra de Deus e agem de qualquer maneira. Agem da forma que acreditam ser melhor, que ouviram, às vezes, de uma outra fonte. Isso é idolatria, isso é imundícia, isso é praticar alguma coisa contra a vontade de Deus, que não se encontra na palavra de Deus. Meu povo perece por falta de conhecimento. Porém, não há uma liderança, não há uma unidade, não há sequer uma intenção de haver essa unidade para que todo o povo seja instruído, que haja um estudo das Escrituras, ensinando as Escrituras ao Brasil. Seria esse o tema, que inclusive estamos aqui trabalhando nesta visão, ensinando as Escrituras para o Brasil. O Brasil precisa crescer em graça, em sabedoria, em conhecimento da palavra de Deus, e assim conhecer melhor a Deus, conhecer mais de Deus, saber a vontade de Deus. E nós estamos aqui estudando os profetas, estamos estudando os evangelhos, as epístolas, e estamos vendo quanta coisa o nosso povo não faz porque não conhece, e faz outras coisas que não deveria fazer também porque não conhece a palavra de Deus. Mas nós, com amor, na direção do Espírito Santo, nós podemos trabalhar essa unidade do corpo de Cristo, especificamente nesses dias em terras brasileiras, e evangelizar, e pregar, e ensinar as Escrituras para o nosso povo.
Então nós vamos ser purificados pela água pura, que é a palavra de Deus, é o ensino da palavra, é a ministração da palavra. Então seremos lavados, ficareis purificados de todas as vossas imundícies. Nós, como eu tenho dito aqui, praticamos imundícies, coisas erradas, nós fazemos, porque muitas vezes não conhecemos a vontade de Deus. Repetindo, fazemos o que não devemos fazer e deixamos de fazer o que deveríamos fazer, mas apenas porque não conhecemos. Porque se esse povo que ama o Senhor, esse povo quer servir ao Senhor, esse povo quer obedecer a Deus, mas ele não é ensinado. Então ele não faz porque não foi ensinado. Se ele for ensinado, ele fará o certo, fará o bem, amará a Deus sobre todas as coisas, serão fiéis, cumprirão a palavra de Deus, obedecerão a Deus de verdade, quando conhecerem de verdade. Então essa promessa é para o Brasil, é para o povo de Deus nessa terra. Então espalharei água pura sobre vós. Nós estamos aqui neste ministério ensinando as Escrituras. Isto significa espalhar água pura, a pura palavra de Deus, palavra de vida, de salvação, palavra da verdade, luz para o nosso caminho, que vai conduzir este povo agora para a vitória, com passos firmes, com passos certos, e vão impactar. Nós precisamos impactar o Brasil pela sabedoria do povo de Deus, um povo que conhece o seu Deus. Este povo fará proezas em nome de Jesus, para a glória de Deus. Versículo 26. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Dentro deste contexto de Ezequiel, da revelação, este coração novo, este espírito novo, este coração de carne é um coração que aprende, é um coração que conhece o seu Deus e se move junto com ele em obediência, se torna um coração segundo o coração de Deus, conforme o Senhor encontrou em Davi. Deus vai encontrar na nossa nação, no Brasil, então um novo coração, um coração de carne, um coração que se molda à direção de Deus, que sente, que percebe, que entende, um coração que aprende, um coração maleável, um coração que recebe, um coração disposto a servir, um coração que se prostra diante de Deus, um coração adorador, um coração que prega, um coração que conhece o seu Deus e serve a Deus em espírito e em verdade, adora a Deus em espírito e em verdade, porque tem um novo coração e um espírito novo. Vamos então ver que esse primeiro espírito é o espírito humano, é um espírito já pronto, um coração pronto, um coração que agora é de carne, ele vai ser trabalhado, não é mais de pedra. O de pedra não pode ser mudado, moldado, dirigido, guiado. Ele não é obediente, ele é duro, ele é seco, ele é fechado. Mas o coração de carne, ele vai abrir a porta. Para o quê? Para o que vem no versículo 27 de Ezequiel, capítulo 36, que diz assim: e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Então, neste novo coração e neste novo espírito que nós recebemos, o nosso espírito, o nosso coração, Deus irá colocar o Espírito de Deus, através do batismo com o Espírito Santo. Quando falamos em batismo com o Espírito Santo, falamos de Cristo, porque segundo João Batista,
A grande obra, o ministério de Cristo é batizar com o Espírito Santo. Deus avisou a João Batista que aquele sobre o qual ele visse descer a pomba, este seria o que batizaria com o Espírito Santo. Então essa é a obra de Cristo. Esse é o ministério de Cristo. É isso que está aqui em Ezequiel. Essa é a solução. Essa é a bênção. Essa é a vitória. É recebermos o Espírito de Deus. É aí que a obra vai ser feita. É aí que Deus vai trabalhar em nós, em nossa nação, em nossa família, em nossa terra, em toda a terra. É através do Espírito Santo. Versículo 28. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós me sereis por povo, e eu vos serei por Deus. E vos livrarei de todas as vossas imundícias, e chamarei o trigo, eu multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Então, essa obra do Espírito Santo é uma obra completa, obra de vida, obra de restauração, obra de transformação. Ele transforma a minha vida para transformar a sua, para que juntos transformemos o mundo, para que o mundo creia, para que o mundo seja abençoado, seja livre da fome, da crise, para que o mundo, então, as famílias da terra sejam abençoadas. Então se cumpre a promessa de Deus feita a Abraão, conforme nós estudamos nos estudos anteriores, que em Cristo vem o cumprimento da promessa de Deus a Abraão, que em Abraão seriam abençoadas todas as famílias da terra. Então nós temos aqui no final do capítulo 36, a partir do versículo de número 36 também, que diz assim: então saberão as nações que ficarem de resto em redor de vós, que eu, o Senhor, tenho reedificado as cidades destruídas e plantado o que estava devastado. Eu, o Senhor, o disse e o farei. Aqui fala da unidade do povo de Deus. Essa restauração é ampla, é tremenda. Ela é nacional, ela é cultural, ela é econômica, ela é física e também espiritual. É também a restauração da unidade do povo de Deus. E nós vamos continuar falando sobre este tema. Versículo 37. Assim diz o Senhor Jeová: ainda por isso me pedirá a casa de Israel que lhe faça. Multiplicar-lhe-ei os homens como a um rebanho, como o rebanho santificado, como o rebanho de Jerusalém nas suas solenidades. Assim as cidades desertas se encherão de famílias e saberão que eu sou o Senhor. Então o tema da família é um tema que Deus traz para Abraão, a bênção que Deus promete a Abraão, que Deus estaria abençoando Abraão, abençoando em Abraão, na família de Abraão, abençoando Abraão e a sua casa. Deus abençoaria todas as famílias da terra. Então Deus aqui está cumprindo em Ezequiel o que havia prometido a Abraão, e este cumprimento total, ele só acontece em Cristo. Cristo aperfeiçoa a palavra de Deus do Antigo Testamento, de Gênesis, de Moisés, desde o princípio, dos profetas, dos salmos. Cristo aperfeiçoa as promessas, Cristo cumpre todas as promessas. Então nós vamos passar agora para o Novo Testamento, fazendo essa ligação do cumprimento desta promessa de Deus, que nós lemos em Ezequiel, em Efésios capítulo 4. No versículo 1 ele diz assim: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamados. Veja aqui a necessidade de estudarmos as Escrituras, de conhecermos as Escrituras. Porque quando o apóstolo Paulo fala que andeis como é digno da vocação com que foste chamados, eu preciso conhecer esta vocação. Essa vocação é a vocação de Abraão.
da fé, da família unida. As famílias estarão unidas na terra de Israel. Não é a palavra da dispersão, não é a palavra de estarmos espalhados por vários lugares diferentes, com doutrinas diferentes, lutando até mesmo entre nós, rindo, zombando uns dos outros. Isso não é para nós, não é essa a nossa vocação. Isso não é uma forma digna de andar. Não foi assim que Deus preparou. Isso não é o plano de Deus para nós, para a igreja do Senhor. A igreja é corpo de Cristo, temos que andar em unidade. Temos que nos arrepender, temos que pedir perdão. Quando você zomba de um irmão, quando você zomba de uma forma de expressão de louvor, seja de dança, seja de cântico, seja de testemunho, seja a forma como a pessoa se expressa, você está cometendo diversos erros. Primeiro, o Senhor diz que é bem-aventurado aquele que não anda, nem se assenta, nem permanece na roda dos escarnecedores. Mas nós temos nos tornado escarnecedores dos outros, nos julgando superiores e não nos dispomos a nos aproximar para ensinar, para corrigir mansamente, com amor. Então o povo de Deus está fraco, o povo de Deus está dividido, o povo de Deus ri e zomba dos que não têm conhecimento e permitem que eles continuem agindo e permitem que eles continuem sem conhecimento. Então, quando vem o dia mau, surgem questões que precisam ser entendidas, o povo não tem condição, o povo não entende a situação. Cada um age de uma forma e age de formas completamente diferentes da palavra de Deus, da direção de Deus, da sabedoria de Deus, porque o irmão que zombava poderia estar procurando este irmão para ensinar, para ajudar, para guiar, para dirigir, para orar por ele, para perguntar: você já recebeu o Espírito Santo quando você creu? Você é batizado com o Espírito Santo? E ouvir dele: não, nem sequer ouvi falar, ninguém me disse. Onde eu comecei a congregar, ninguém me disse que existe Espírito Santo, que eu preciso receber o Espírito Santo, ninguém me ensinou, ninguém me falou que é o Espírito Santo que me dá dom da ciência, dom de conhecimento, ninguém me falou que é o Espírito Santo que me dá sabedoria. É por isso, então, que ele está agindo indevidamente, porque sequer instruíram a ele, dentro da palavra de Deus, a respeito de que Cristo é aquele que batiza com o Espírito Santo. Estão sendo negligentes no ensino da palavra de Deus, por isso o povo de Deus tem perecido. Por isso o povo de Deus passa momentos de vergonha, porque desconhece a Deus, desconhece a vontade de Deus, o caminho de Deus que é perfeito, a sabedoria de Deus, a direção de Deus. Não conhecem, não entendem, às vezes não sabem ler. E onde está o irmão entendido? Onde está o sábio para ensinar? Onde está aquele que pode investir o seu tempo para ensinar o povo de Deus, para exortar o povo de Deus a que leia a palavra de Deus, conheça a palavra de Deus, conheça Deus, busque o Espírito Santo, busque ser cheio do Espírito Santo, busque ser batizado com o Espírito Santo, e você vai entender. O Espírito Santo vai te guiar em toda a verdade. O Espírito Santo será o teu ensinador. Então, rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Efésios capítulo 4, versículo 1, primeiro versículo de Efésios. Precisamos conhecer esta vocação, esta forma, este caminho que Deus nos orientou, nos orienta, nos chama para andar desta forma, neste caminho,
é que nós fomos chamados para andar desse jeito, na direção do Espírito Santo, conhecendo a palavra de Deus. Aspergirei água pura, é o ensino das Escrituras, e vos darei o meu Espírito. O batismo com o Espírito Santo, junto com o conhecimento das Escrituras, andeis por este caminho. Este é o caminho da vitória, este é o caminho da bênção, este é o caminho da verdade, este é o caminho de Cristo. É Cristo quem nos dá a palavra, Ele é a palavra de Deus, Ele é o verbo de Deus, Ele é o logos de Deus, Ele é o conhecimento de Deus, Ele é a revelação de Deus. E é Ele que nos batiza com o Espírito Santo, para entendermos esta revelação, entendermos quem é Cristo e termos o poder do Espírito Santo para fazer discípulos, para ensinar, para evangelizar o mundo, ganhar as nações para Cristo. O Brasil pode crescer e precisa, agora é tempo de você investir em buscar a Deus, buscar conhecer a Deus e buscar o batismo com o Espírito Santo para poder usar este aprendizado. À medida que você vai conhecendo a palavra, o Espírito Santo vai te ensinando, ele vai te capacitando e você verá coisas tremendas que Deus fará através da sua vida, e o nome do Senhor será glorificado nesta nação. Versículo 2: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então, ele aqui está falando sobre esta vocação, sobre este caminho, a forma como devemos nos conduzir. É com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Vamos então ver o que aqui Paulo já também aqui está nos preparando. Temos que andar desta forma. Temos que ser humildes para conservarmos com humildade o conhecimento de Deus, suportando-vos uns aos outros em amor. Então nós estamos aqui dizendo quantas falhas, erros gravíssimos nós cometemos quando zombamos, quando escarnecemos dentro da igreja do Senhor, no meio da igreja, a igreja que deveria suportar uns aos outros no meio da igreja, suportando-vos uns aos outros em amor. O Brasil, um país com tantas dificuldades, dificuldade de acesso ao estudo, onde as famílias têm as suas carências, suas dificuldades com as coisas básicas, e isso dificulta enviar os filhos à escola, às vezes no interior, com tanta distância, com tanta dificuldade, seja o custo, seja a roupa, as coisas que às vezes você nem sequer percebe, sente, consegue observar, mas que o pobre, o necessitado está passando. Ainda mais indo mais ao interior realmente rural do Brasil, as grandes distâncias, a falta de professores, a falta de escolas. Então a pessoa tem pouca cultura, pouco ensino e vai agir, vai ter as suas atitudes culturais, sociais, de acordo com o seu conhecimento, o seu estudo, até mesmo na expressão da sua fé, do seu louvor, da sua expressão, da sua doutrina, de acordo com o que ele consegue entender, absorver com pouco estudo. Então nós temos que suportar esta realidade em amor. E quando pudermos, prestarmos o serviço de ajudarmos, de instruirmos, de ensinarmos com amor, com humildade, com mansidão, com longanimidade. Temos que nos dispor mais a estudar e aprender e ensinar e ajudar o que não tem acesso ao conhecimento e levar o conhecimento de Deus, da palavra de Deus, das reações, das atitudes, do que é certo, do que é errado, do que agrada a Deus, do que não agrada a Deus, sempre em amor. Esse texto nos traz uma definição, nos traz um ensino sobre o que é amor. Nós vamos falar, no momento em que aparecer aqui no texto, nós vamos aqui dizer, dentro do texto de Efésios capítulo 4,
o que é amor? Porque a palavra de Deus diz que nós precisamos andar como é digno da vocação com que nós fomos chamados. E dentro dessa vocação está suportando-vos uns aos outros em amor. Então eu preciso saber qual é a definição de amor que o apóstolo Paulo aqui está nos chamando a executar, a praticar, a suportar uns aos outros em amor. É o que a igreja precisa, com amor e temor, e tremor, inclusive, diante de Deus, para não ficarmos desprezando, insultando, rindo, como diz o Salmo, escarnecendo do nosso irmãozinho que não conhece as coisas porque não lhe foi dada a oportunidade de conhecer. Nós precisamos criar estas oportunidades de estudo, de ensinar as Escrituras para que o povo brasileiro possa crescer em graça e em conhecimento de Deus. Versículo 3. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, nós estávamos falando que em Ezequiel e em tantos outros profetas e nos Salmos será falado sobre a importância da unidade. E o Espírito Santo promove a unidade. É somente no Espírito Santo, por isso é que aqui está dizendo, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Somente um Espírito agindo é que nos liga. É somente um Espírito ensinando, falando, que vai dar o mesmo sentimento. É que é possível este milagre. Só o Espírito Santo. O nosso espírito, o novo espírito, o nosso coração é um novo coração. E o Espírito Santo agora habitando em nós. É somente este elo, esta união, nosso coração transformado, nosso novo espírito com o Espírito Santo de Deus, é que vai conseguir gerar esta unidade. Então a nossa vocação também é vocação para a unidade. O princípio do corpo de Cristo é um só corpo, é um corpo unido, é unidade. Só há unidade quando há um Espírito dirigindo nossos membros, é uma só cabeça, é um só Espírito, é um só coração, vai nos dirigir com equilíbrio, com unidade. Então nós precisamos guardar a unidade. E essa falta de conhecimento, essa falta de batismo com o Espírito Santo, que está na palavra, está ensinado desde João Batista, é lembrado em Atos, é lembrado em todas as Escrituras, aqui em Efésios, por exemplo. Ela é essencial para o povo de Deus e faz parte desta vocação. E nós precisamos guardar esta unidade. Quando eu perceber que o meu irmão está demonstrando falta de espiritualidade, falta de conhecimento, para que eu possa guardar esta unidade, eu preciso me aproximar para ensinar, para ajudar, para conversar, para mostrar na palavra de Deus, como fez Filipe com o eunuco etíope. E foi ali, Deus o levou ali, o Espírito Santo o arrebatou, levou até onde estava o etíope para que Filipe pudesse esclarecer, pois ele tinha dúvidas a respeito do texto de Isaías. Então, guardar esta unidade do Espírito pelo vínculo da paz, do respeito, essa paz será alcançada com amor, com respeito, com atitudes nobres, de respeito a todos, de todas as origens, de todos os lugares, seja da capital, seja do interior, seja do sul, do norte, do nordeste, do centro-oeste, de todas as regiões. Nós precisamos guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, da colaboração mútua, da ajuda, do socorro. Se eu recebi alguma coisa, se eu tenho um dom, ele não veio de mim, ele veio do céu, ele veio de Deus. Eu recebi, então eu preciso entender para que eu recebi. Eu recebi para compartilhar
com alguns que não têm, porque não poderiam administrar. Deus te escolheu para servir. Deus te escolheu para te dar alguma coisa para você compartilhar com o seu irmão. Deus dá para alimentar as multidões, a muitos, para que você realmente sirva a Deus com os seus dons, com os seus talentos. Então nós precisamos guardar esta unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A paz traz essa unidade de respeito, seja de quem for, do que está longe, do que vem de longe, do estrangeiro, do local, de todos para todos. Versículo 4. Então, começa a nos falar sobre a unidade. Nós vamos então aqui aprender este caminho de Deus dentro das Escrituras, que é o caminho da unidade para que o povo de Deus cresça no Brasil, cresça em todas as nações, em toda a terra, cresça em graça, em conhecimento, em sabedoria, e glorifique a Deus, agindo e reagindo da forma como Deus quer, como Deus nos ensina, e o nome do Senhor será glorificado. Então vamos aqui para o versículo 4, que diz assim: há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. A vocação, esse chamado dirigido, esse chamado para um empreendimento, para um caminho bem específico, bem definido. A vocação é a vocação da eternidade, mas também é a vocação do caminho, é o que acontece, é o caminho que será trilhado até a eternidade. É um caminho de amor, é um caminho de paz e é um caminho do povo de Deus. Não é um caminho solitário, não é um caminho egoísta, não é uma vocação para que você apenas cuide de você mesmo e se guarde até chegar em Sião, na terra prometida. A vocação é uma vocação comunitária, é uma vocação do povo, das famílias da terra. A vocação é ser bênção, é ser abençoado na sua família e ser bênção para as demais famílias, para o seu próximo. Então, nessa vocação, que é o tema da unidade da fé, essa vocação é para um só corpo. Veja que a vontade de Deus revelada na sua palavra é que há um só corpo. Se nós estamos vendo diferenças, dificuldade de entendimento, ventos de doutrina, é porque falta ensino, falta mobilização para congregar o povo em um só corpo, para conhecermos a palavra de Deus. Precisam cair alguns muros. Desde o início aqui dos estudos, o Espírito Santo tem nos dirigido nessa visão, nessa revelação. Precisam cair alguns muros denominacionais, alguns muros a respeito do Antigo Testamento, das Escrituras Sagradas que Jesus testemunhou, que são nelas que Cristo é revelado. Precisamos conhecer as Escrituras, conhecer o Novo, o Antigo Testamento. Então, para termos um só corpo, precisamos derrubar barreiras denominacionais e pessoas que querem que cresça apenas a sua denominação, que pulam versículos que não se alinham à sua doutrina denominacional. Precisamos ter a visão de um só corpo, um só ensino, uma só direção. Então nós temos um só corpo e um só espírito. Quando nós temos um só espírito e um corpo, este corpo é dirigido pelo Espírito, é dirigido com sabedoria, é dirigido com correção, com uma coesão. Os membros trabalham colaborando uns com os outros, com o crescimento do corpo. Há um só espírito de vida ali, naquele corpo. É o espírito que dá vida ao corpo. Deus soprou nas narinas o espírito, e o homem então se tornou alma vivente, começou a viver pelo espírito. Se sair o espírito, o corpo está morto. E este corpo é guiado pelo espírito. Então, é um só corpo, há um só corpo
Senhor e um só Espírito. Se nós não vivemos realmente essa realidade, podemos observar as razões, quais os motivos, porque a Igreja de Jesus no Brasil é uma das mais divididas, se não a mais dividida entre todas as nações da terra. Quantas e quantas denominações com pensamentos diferentes. Nós poderíamos aqui enumerar nomes, dar nomes, contar quantas são com nomes diferentes e quantas são com ideias diferentes, com doutrinas, com algum ponto, alguma coisa diferente. E nós temos um só corpo e um só espírito. Então nós podemos e devemos ensinar a palavra de Deus sem o muro denominacional. Precisa cair por terra para que nós possamos abrir a palavra de Deus e deixar ela nos lavar, ser aspergida essa água pura da palavra de Deus e assim recebermos o batismo com o Espírito Santo. E vamos todos falar a mesma coisa, como também fosse chamados em uma só esperança da vossa vocação. Então a esperança da vocação é justamente essa esperança do galardão, da consumação, da vitória final, do caminho a qual fomos chamados. Fomos chamados para sermos felizes, fomos chamados para sermos abençoados. Em Abraão, todas as famílias da terra, nós nos incluímos. A nossa vocação é a vocação da eternidade, é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. A nossa esperança é chegar ao Pai, estar com o Pai. A nossa vocação é essa é a nossa vida diária com Cristo. Já é a realização dessa esperança. Isso é possível quando nós observamos que há unidade. Nós realmente conhecemos a Cristo. Nós não temos dúvida de que o Espírito Santo nos dirige. Nós não vemos ninguém fazendo a mais do que a palavra de Deus nos ensina. Essa segurança vem quando você conhece a palavra de Deus, você está firmado, você não é mais levado por qualquer vento de doutrina, porque você conhece a palavra de Deus. Então, você sabe o que a palavra de Deus já falou sobre este assunto, o que ela diz, o que ela dirige, o que ela ensina. O Espírito Santo te revela, o Espírito Santo já falou com você. Nós andamos então com firmeza, em paz, na esperança dessa vocação. Versículo 5 diz assim: um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Então nós temos Cristo, o Senhor, Ele nos leva a uma só fé, que é a fé em Cristo, e um só batismo, que é o batismo com o Espírito Santo, é o batismo de Cristo. João Batista disse: eu vos batizo com água para a remissão de pecados. É um símbolo. Mas depois de mim vem aquele que é maior do que eu. É maior em relação ao batismo. Então não é esse batismo de João Batista, que é um só batismo. Um só batismo que nos leva a essa unidade é o batismo com o Espírito Santo. Porque a palavra de Deus nos diz, procurando guardar a unidade do Espírito, Efésios 4, versículo 3. Então, a unidade da palavra de Deus vai nos dizer que muitas vezes nós não estamos vivendo essa unidade porque nós não estamos pregando o batismo com o Espírito Santo. Como a palavra de Deus está dizendo que há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Quando o povo aceitar esta palavra, que Cristo, acima de qualquer outra coisa, Ele venceu, Ele ressuscitou, Ele chegou à destra do Pai, Ele subiu ao céu, foi assunto aos céus. Ali Ele recebeu, na glória de Deus, Ele recebeu o Espírito Santo de Deus, o Espírito da promessa. Então, o grande momento, o último momento para o início
da igreja sair pelo mundo, fazendo discípulos de todas as nações, cumprindo o ID de Cristo, este grande momento foi o momento do derramamento do Espírito Santo ali no dia de Pentecostes. Então, esse cumprimento desta palavra é exatamente o que João Batista anunciou, e Pedro, Paulo, João, os apóstolos foram ensinando, e aqui Paulo aos Efésios também dizendo, é o batismo com o Espírito Santo. Jesus é aquele anunciado. O que João Batista exatamente anunciou? Qual foi o principal ponto da mensagem de João Batista como precursor de Cristo? Onde está o ápice? Onde está o momento principal? Está no batismo com o Espírito Santo. Está na relação de João ser o Batista. Todos estão vendo. O grande sinal de João é o batismo. Ele batiza, ele é aquele que batiza. Ele é chamado de João ou Batista. O João é aquele que batiza. Todo Israel ouviu falar de João. O rei Herodes ouviu falar de João. O governador ouviu falar de João. Ele é o que batiza. Ele está lá no deserto batizando. Então, João, quem você é? O que você tem a dizer? Qual a sua mensagem principal? Eu sou o precursor. Eu vim antes para anunciar que o que vem depois de mim é maior do que eu. Se todos vocês estão me vendo batizar, estão achando isso interessante, importante, marcante para as pessoas serem batizadas com água, então prestem atenção ao que eu vou falar. Depois de mim, então, virá aquele que batiza com o Espírito Santo. Este é o Senhor. Este é maior do que eu. Eu não sou digno sequer de desatar as correias da sua sandália. João queria impactar. João queria que as pessoas ficassem atentas à sua mensagem, à sua pregação. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Então, no batismo com água, ele simplesmente estava preparando o caminho daquele que batiza com o Espírito Santo. Ele estava chamando a atenção para o batismo, para poder, então, dizer, olha, agora atenção, povo de Israel, vocês que vêm aqui no meu batismo, esse é que vocês devem seguir. É esse batismo que vocês precisam receber para ter a sua vida mudada, para cumprir tudo que está lá nos profetas, em Joel, em Ezequiel, em Amós, Isaías, Jeremias, todos os profetas. Vocês precisam ser batizados com o Espírito Santo. Importa que eu diminua, que ele cresça, que eu diminua, porque ele batiza com o Espírito Santo. Versículo 6 diz assim, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. A unidade, aqui nos fala da unidade com o Pai. Ele é sobre todos e por todos e em todos. Precisamos conhecer a Deus, prosseguir em conhecer a Deus. Ele é o Pai, Ele é sobre todos, é por todos e em todos, através do Espírito Santo, que nos aponta para Cristo, da palavra de Cristo, a água pura que é aspergida sobre nós, o conhecimento de Cristo, a glória de Cristo, a mente de Cristo em nós, o batismo com o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, a capacitação do Espírito Santo para entender a palavra e para viver e para pregar, para ensinar, para fazer discípulos. É isso que nós precisamos, unidos no corpo de Cristo. E assim o Senhor dá vitória ao seu povo, o Senhor dá vitória à nossa nação, o Senhor dá vitória a toda esta terra para a glória de Deus. Que Deus te abençoe, abençoe a sua casa, abençoe a sua família, que Deus abençoe